Você tem certeza que sabe a verdade sobre a vida e a morte? O que vou revelar agora pode transformar para sempre a maneira como você encara o que acontece depois que partimos deste mundo. Por que ninguém fala sobre isso? Será que os céticos estão escondendo de nós uma verdade que pode nos libertar? Por que temos tanto medo da morte? É porque fomos ensinados a temê-la ou porque existe algo que não querem que saibamos? E se eu te dissesse que existe uma regra simples que pode acabar com esse medo para sempre? Uma regra que muitas pessoas preferem que você nunca descubra. Antes de continuarmos, diga para mim, de onde você está assistindo esse vídeo agora? Quero saber até onde essa mensagem vai chegar. Aviso importante: este vídeo não é para aqueles que preferem permanecer na ignorância. É para quem tem coragem de questionar, abrir os olhos e desafiar tudo o que nos ensinaram sobre o fim da vida. Então, está preparado para descobrir o que ninguém mais ousa contar? Fique até o final, porque o que vou revelar aqui pode mudar a sua vida e a sua visão sobre a morte para sempre. A sabedoria de Ivan Neumivakin. Quem foi Ivan Neumivakin e por que suas ideias têm tanto impacto até hoje? Médico renomado, professor e um dos maiores especialistas em saúde e bem-estar do século XX, Neumivakin dedicou sua vida a compreender não apenas o corpo humano, mas também os mistérios que envolvem nossa existência. Ele foi autor de dezenas de livros que combinam ciência, medicina alternativa e espiritualidade, ajudando milhares de pessoas a alcançar uma vida mais saudável e equilibrada. Por décadas, Neumivakin trabalhou no desenvolvimento de programas de saúde para astronautas russos, onde a margem para erros era zero. Sua abordagem combinava um profundo entendimento científico com práticas simples e acessíveis, tornando-o uma referência no cuidado integral do ser humano. Mas o que talvez poucos saibam é que Neumivakin também se dedicou a explorar uma das questões mais universais e desafiadoras: o processo de morte. Para ele, a morte não é um fim, mas uma transição, e entender isso é a chave para viver sem medo. Por que sua visão é relevante? Neumivakin acreditava que a saúde não é apenas física, mas também espiritual. Ele argumentava que a forma como encaramos a morte está diretamente ligada à maneira como vivemos. Segundo ele, muitas pessoas temem a morte porque não têm uma compreensão clara do que ela representa. Algo que, na visão dele, não deveria ser motivo de terror, mas sim de preparação e aceitação. Ele defendia que existem regras ou princípios que, se compreendidos, podem ajudar qualquer pessoa a lidar com a morte e a perda de forma mais serena. Essas ideias são baseadas tanto em sua experiência médica quanto em um entendimento mais amplo da vida como um ciclo contínuo. Contribuições de Neumivakin nesse campo: a preparação para a morte como parte da vida. Neumivakin ensinava que a morte não é um evento isolado, mas o culminar de tudo o que fazemos em vida. Ele enfatizava a importância de cuidar do corpo, da mente e do espírito, acreditando que uma vida equilibrada nos prepara para o momento da transição. A morte como transformação. Em suas palestras e escritos, ele explicava que o medo da morte vem da falta de conhecimento. Ele via a morte como um processo natural, uma passagem para outro estado de existência, onde continuamos a evoluir. A importância do legado. Para Neumivakin, o que realmente importa não é evitar a morte, mas sim como vivemos e o que deixamos para os outros. Ele acreditava que nossas ações, pensamentos e intenções criam um impacto que continua mesmo após a nossa partida. Essas ideias não são apenas filosóficas, elas têm o poder de transformar a maneira como encaramos o medo, a perda e até mesmo a vida cotidiana. Afinal, se entendermos que a morte é apenas uma parte do ciclo, o que temos a temer? Regras. Após a partida de uma pessoa, Ivan Neumivakin, com sua abordagem holística e profunda, deixou um legado de ensinamentos que vão além da medicina tradicional.
Ele acreditava que o processo de morrer é tão importante quanto o de viver e que existem regras que podem transformar a maneira como encaramos esse momento inevitável. Vamos explorar essas ideias. Preparação sem medo, a aceitação da morte. Naomi Vakin ensinava que o medo da morte é um obstáculo criado pela falta de compreensão. Para ele, a morte não deve ser vista como o fim, mas como uma transição para um novo estado de existência. A primeira regra, portanto, é aceitar a morte como parte natural da vida. Essa aceitação nos liberta do pânico e nos permite viver com mais serenidade. Ele afirmava: estar em paz com a ideia da morte é o primeiro passo para viver plenamente. Essa mentalidade nos ajuda a abandonar o medo e a focar no que realmente importa: viver de forma consciente e harmoniosa. A harmonia e o equilíbrio espiritual. Outra regra essencial para Naomi Vakin era buscar harmonia consigo mesmo, com os outros e com o universo. Ele acreditava que o estado emocional e espiritual de uma pessoa, no momento da partida, influencia diretamente a qualidade dessa transição. Consigo mesmo, resolver conflitos internos, perdoar-se e aceitar-se. Com os outros, perdoar e pedir perdão, deixando para trás ressentimentos que podem pesar na alma. Com a natureza, reconectar-se com o mundo ao redor, entendendo que fazemos parte de um ciclo maior. Essa harmonia cria uma base sólida para uma transição pacífica e sem arrependimentos. O poder da mente e da visualização positiva. Naomi Vakin também enfatizava a importância do poder mental na preparação para a morte. Ele ensinava que a mente humana tem um papel central tanto na vida quanto na transição. A prática da visualização positiva é uma das ferramentas que ele recomendava. Essa técnica envolve imaginar-se em um estado de paz e luz, visualizando uma transição tranquila e livre de sofrimento. Segundo ele, essas imagens ajudam a alma a se desprender do corpo com mais facilidade, conectando-se com o próximo estágio da existência. Além disso, ele encorajava a prática diária de gratidão, meditação e introspecção para fortalecer a mente e o espírito. Esses hábitos criam uma base de resiliência emocional que se reflete na maneira como lidamos com o fim da vida. Estar em paz com o ciclo da vida. Uma das maiores lições de Naomi Vakin era sobre a necessidade de compreender o ciclo da vida. Ele dizia que a vida e a morte estão interligadas e que, ao respeitar esse equilíbrio, podemos encontrar paz. Afinal, viver em harmonia com o ciclo natural, cuidando do corpo, da mente e do espírito, é uma preparação não apenas para a morte, mas também para uma existência mais plena. Uma mensagem universal. Essas regras não são apenas para aqueles que estão próximos do fim, mas para todos. Elas nos ensinam a valorizar o presente, a buscar a paz interior e a viver com propósito. Como Naomi Vakin dizia, a morte é uma continuidade, e só precisamos nos preparar para seguir em frente com leveza e entendimento. Adotar essas práticas é uma maneira de honrar nossa existência e transformar nossa perspectiva sobre a morte, tornando-a um processo de libertação e não de medo. A morte como parte natural da vida. A morte é um dos grandes mistérios da existência, mas, segundo Ivan Naomi Vakin, ela não deveria ser encarada com medo, e sim com entendimento. Ele nos convida a olhar para esse momento inevitável como uma transição natural, uma continuação da jornada da alma em vez de um final definitivo. Desafiando o medo da morte. O medo da morte é profundamente enraizado em muitas culturas e está ligado à incerteza sobre o que vem depois. Para Naomi Vakin, esse medo é fruto da desconexão com o ciclo natural da vida. Ele afirmava que, ao compreender que a morte é uma etapa de um processo maior, podemos abandonar o pavor e viver com mais serenidade. Ele dizia: a morte é apenas o fechar de uma porta para que outra possa se abrir. Essa visão sugere que o medo da morte é, na verdade, um medo do desconhecido, que pode ser superado com conhecimento e aceitação.
A jornada da alma, continuidade e propósito. Em suas reflexões, Naomi Vaquin destacava que a alma é eterna e que a morte é apenas uma transição para um novo estágio de existência. Essa ideia ecoa muitas tradições espirituais que veem a vida como um ciclo contínuo, onde cada partida é, na verdade, um recomeço. A maneira como vivemos nossa vida, segundo ele, tem um impacto direto na qualidade dessa transição. Uma vida cheia de arrependimentos, rancores e desequilíbrios pode tornar a partida mais difícil. Por outro lado, uma vida vivida em harmonia, com propósito e paz interior, facilita a jornada da alma para o próximo estágio. Conexões culturais, como diferentes culturas enxergam a morte. As visões culturais sobre a morte ajudam a entender como esse evento é percebido de maneiras diferentes, mas muitas vezes complementares. Tradições orientais. No hinduísmo e no budismo, a morte é vista como uma transição dentro do ciclo de reencarnação. A alma continua sua jornada buscando aprendizado e evolução espiritual. Religiões ocidentais. No cristianismo, a morte é frequentemente entendida como um momento de julgamento, mas também como uma oportunidade de redenção e conexão com o divino. Crenças indígenas. Muitas culturas indígenas veem a morte como uma reconexão com os antepassados e com a natureza, reforçando a ideia de que nunca estamos realmente sozinhos. Naomi Vaquin incorporava esses conceitos em seus ensinamentos, enfatizando que, independentemente da cultura, o que todas essas visões têm em comum é a aceitação da morte como parte do ciclo da vida. Aceitação do ciclo natural da vida. A principal mensagem de Naomi Vaquin é que a morte não deve ser resistida ou temida, mas aceita como uma conclusão natural. Assim como a natureza segue seus ciclos, com as estações mudando, as árvores florescendo e depois murchando, nós também fazemos parte desse grande sistema de renovação. Para ele, viver em harmonia com esse ciclo significa valorizar cada momento, resolver pendências emocionais e espirituais, e reconhecer que a morte não é o fim, mas uma passagem. Essa aceitação nos ajuda a viver com mais leveza e a enfrentar o futuro com coragem. Uma reflexão final. Ao entender a morte como um componente essencial da vida, podemos transformar nossa perspectiva e encontrar paz. Como Naomi Vaquin dizia, não é a morte que devemos temer, mas uma vida que não foi plenamente vivida. Essa visão não apenas desafia o medo que muitos têm da morte, mas também nos inspira a viver com mais autenticidade e propósito, sabendo que cada momento conta, não como um fim, mas como parte de uma grande jornada eterna. A preparação espiritual para a morte. Ivan Naomi Vaquin frequentemente enfatizava que, assim como nos preparamos para grandes eventos na vida, também devemos nos preparar para a morte, não com medo, mas com serenidade. Ele acreditava que práticas espirituais e emocionais desempenham um papel vital nesse processo, permitindo que a mente e o espírito encontrem paz antes da partida. A importância da preparação espiritual. Naomi Vaquin afirmava que a morte não deve ser um evento repentino e aterrorizante, mas o resultado de uma jornada vivida com propósito e equilíbrio. Preparar-se para esse momento é uma oportunidade de introspecção e transformação, permitindo que a pessoa se reconcilie consigo mesma e com o mundo. Segundo ele, essa preparação ajuda a alma a atravessar o limiar da vida para a morte com tranquilidade, sem arrependimentos ou amarras emocionais. Práticas para a serenidade espiritual. Meditação. A meditação, segundo Naomi Vaquin, é uma das ferramentas mais poderosas para acalmar a mente e entrar em sintonia com o eu interior. Ele recomendava que as pessoas dedicassem alguns minutos por dia a meditar sobre a própria existência, refletir sobre suas ações e cultivar um estado de paz interna.
A prática da meditação pode ajudar a liberar medos e ansiedades, criando uma conexão mais profunda com o que ele descrevia como a essência divina que habita em cada um de nós. Oração e reflexão espiritual. Para Naomi Vaquin, a oração é um meio de fortalecer o vínculo com o divino e buscar orientação espiritual. Ele acreditava que expressar gratidão e pedir perdão através da oração cria uma energia positiva que ajuda a aliviar o peso emocional e espiritual. A oração, segundo ele, não precisa ser vinculada a uma religião específica. É uma prática universal que conecta a pessoa com algo maior, oferecendo consolo e clareza. Reconciliação de relacionamentos. Um dos aspectos mais importantes abordados por Naomi Vaquin é a necessidade de resolver pendências emocionais e relacionamentos não resolvidos. Ele ensinava que carregar rancores e mágoas pode dificultar a transição para o próximo estágio da existência. Pedir perdão, perdoar aos outros e expressar gratidão são passos fundamentais para alcançar paz interior. Naomi Vaquin destacava que, ao reconciliar esses relacionamentos, eliminamos cargas desnecessárias que podem pesar sobre o espírito no momento da partida. Prática de gratidão. Ele também acreditava que a gratidão é uma força transformadora. Ao reconhecer as bênçãos da vida e expressar gratidão pelas experiências vividas, a pessoa cria um estado de harmonia que facilita a aceitação da morte como uma etapa natural. A paz interior como chave para a serenidade. Naomi Vaquin costumava dizer que a paz interior não é apenas um objetivo, mas uma necessidade para quem deseja partir com serenidade. Essa paz é alcançada através de um esforço contínuo para viver em harmonia com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Ele encorajava as pessoas a refletirem sobre suas ações e escolhas, buscando sempre alinhar suas vidas com valores de amor, compaixão e autenticidade. Um novo olhar sobre a partida. Para Naomi Vaquin, a morte é um momento de libertação e não de sofrimento. Ele acreditava que aqueles que se preparam espiritualmente para essa transição conseguem deixar o mundo com um coração leve, sem medo ou arrependimento. Essa preparação não é apenas um ato individual, mas também uma oportunidade de inspirar outras pessoas a viverem suas vidas de forma mais consciente e conectada. Conclusão. Naomi Vaquin nos deixa uma lição poderosa. A morte não é o fim, mas uma transformação. Preparar-se espiritualmente para esse momento é uma forma de honrar a vida que vivemos e garantir que partiremos em paz. Práticas como meditação, oração, reconciliação e gratidão nos permitem alcançar a serenidade necessária para enfrentar esse mistério inevitável com coragem e aceitação. Afinal, como Naomi Vaquin dizia, a verdadeira liberdade está em viver e partir em harmonia com o universo. Histórias reais de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte. As experiências de quase morte, EQMs, são relatos fascinantes e, para muitos, transformadores. Essas histórias emocionantes trazem uma nova perspectiva sobre o que acontece na fronteira entre a vida e a morte. Naomi Vaquin, com suas ideias sobre a preparação espiritual e aceitação da morte, parece ecoar muito do que essas pessoas vivenciaram em suas jornadas. Relatos que transformam vidas, o túnel de luz e a sensação de paz. Muitas pessoas que tiveram EQMs relatam a visão de um túnel de luz acompanhado de uma sensação indescritível de paz e acolhimento. Esses relatos sugerem que a morte não é um evento de medo, mas uma transição natural e serena. Um exemplo é o caso de Anita Morjani, que, após uma EQM, voltou com a certeza de que a morte não é o fim, mas um retorno ao lar espiritual. Essa experiência reforça a visão de Naomi Vaquin de que a paz interior é fundamental para essa transição, pois ela abre as portas para uma partida serena e harmoniosa. Revisão da vida e reconciliação. Outro aspecto frequentemente descrito em EQMs é a revisão da vida,
onde a pessoa revê momentos importantes de sua existência, especialmente aqueles marcados por ações e emoções significativas. Nesse processo, muitos relatam sentir o impacto de suas ações nos outros, vivenciando uma profunda necessidade de perdoar e pedir perdão. Esse conceito se alinha diretamente com a ideia de Naomi Vaquin sobre a importância da reconciliação espiritual. Ele acreditava que liberar rancores e buscar harmonia é essencial para a alma estar em paz no momento da partida. O retorno com propósito. Muitos que vivenciaram EQMs descrevem um retorno à vida com um senso renovado de propósito. Eles relatam uma maior apreciação pela vida, maior empatia e um desejo de ajudar os outros. Essas transformações demonstram o poder de encarar a morte como uma oportunidade de crescimento espiritual, uma ideia central nos ensinamentos de Naomi Vaquin. Um caso notório é o do neurocirurgião Dr. Eben Alexander, que após sua EQM escreveu sobre a existência de uma realidade espiritual além da vida física. Ele afirma que essa experiência mudou completamente sua visão sobre a vida e a morte, dando-lhe um profundo respeito pela conexão entre espírito e matéria. A conexão com as ideias de Naomi Vaquin. Naomi Vaquin ensinava que a aceitação da morte como parte do ciclo natural da vida é libertadora. Ele também enfatizava que a preparação para esse momento não apenas ajuda a transição, mas transforma a maneira como vivemos. Os relatos de EQMs parecem validar essa visão, mostrando que, ao confrontar a morte, muitas pessoas descobrem um novo significado para a vida. Ele via essas experiências como um chamado para a humanidade buscar harmonia espiritual. De acordo com Naomi Vaquin, essas histórias são lembretes de que viver com consciência, perdão e gratidão nos prepara não apenas para a morte, mas para uma vida mais plena e significativa. Relatar essas histórias em um vídeo pode tocar o coração dos espectadores e convidá-los a refletir sobre suas próprias vidas. Pergunte ao público: você já ouviu falar de experiências de quase morte? O que pensa sobre elas? Se você tivesse uma chance de revisar sua vida hoje, do que se arrependeria? O que mudaria? Essa interação pode inspirar engajamento nos comentários, transformando o vídeo em um espaço de troca de histórias e reflexões. Conclusão: histórias de EQMs são mais do que relatos extraordinários. São convites para repensar nossa relação com a vida e a morte. Elas ecoam as lições de Ivan Naomi Vaquin, mostrando que, ao viver em harmonia espiritual, estamos não apenas nos preparando para a partida, mas também tornando cada momento mais significativo. Essas narrativas emocionantes podem abrir os olhos de muitas pessoas para a necessidade de buscar paz interior, perdão e propósito, tanto para viver plenamente quanto para partir em serenidade. O impacto de viver sem medo da morte. Aceitar a morte como uma parte inevitável da vida é uma das transformações mais profundas que uma pessoa pode experimentar. Ivan Naomi Vaquin acreditava que, ao encararmos a morte de maneira consciente e sem medo, liberamos nosso potencial para viver com mais coragem, propósito e autenticidade. A liberdade, que vem da aceitação. Muitas das nossas ansiedades e inseguranças vêm do medo do desconhecido, e a morte é talvez o maior símbolo disso. Porém, quando entendemos a morte como um processo natural, um ciclo que completa a experiência humana, podemos nos libertar desse medo paralisante. Ao aceitar a morte, você pode tomar decisões corajosas. Sem o medo constante do fim, somos mais propensos a arriscar, a explorar novas possibilidades e a buscar aquilo que realmente importa. Priorizar o essencial. Saber que a vida é finita nos leva a valorizar o tempo que temos, gastando-o com pessoas e atividades que nos trazem alegria e significado. Enfrentar os desafios com serenidade. Quando eliminamos o medo da morte, muitos desafios diários deixam de parecer tão ameaçadores.
um obstáculo profissional, um conflito pessoal ou até mesmo uma grande perda são encarados com mais resiliência. Essa mudança de perspectiva nos permite ver os problemas como oportunidades de crescimento, em vez de ameaças à nossa existência. Viver no presente e com propósito. O medo da morte frequentemente nos afasta do momento presente, prendendo-nos em preocupações com o futuro ou arrependimentos sobre o passado. Quando aceitamos a morte, aprendemos a apreciar o agora. Cada momento ganha um novo significado. Pequenas alegrias, como um pôr do sol ou uma conversa com um amigo, tornam-se experiências preciosas. Agir com propósito. Saber que o tempo é limitado nos incentiva a viver de forma alinhada com nossos valores e objetivos. Uma vida sem ansiedade. Ansiedade muitas vezes vem da sensação de falta de controle sobre o futuro. Ao aceitar que a morte faz parte do ciclo natural, removemos uma grande fonte de preocupação e nos concentramos no que realmente podemos controlar, como escolhemos viver o hoje. Naomi Vaquin ensinava que a aceitação da morte traz paz interior, permitindo-nos enfrentar a vida com clareza e equilíbrio. Ele acreditava que essa serenidade é essencial não apenas para viver bem, mas também para fazer uma transição tranquila quando o momento chegar. Reflexão. Para o público, pergunte aos espectadores: como seria sua vida se o medo da morte não existisse? Que decisões você tomaria hoje se soubesse que o tempo é limitado? Essas perguntas incentivam o público a refletir sobre seus próprios medos e escolhas, criando uma conexão emocional com o conteúdo e estimulando a interação nos comentários. Conclusão. Viver sem o medo da morte é, na verdade, uma maneira de viver mais intensamente. É abraçar cada dia como uma oportunidade única de crescimento, amor e realização. Como dizia Ivan Naomi Vaquin, a vida não é definida pelo que tememos, mas pelo que escolhemos fazer com o tempo que temos. Ao aceitar a morte como parte do ciclo da vida, abrimos caminho para viver com mais coragem, propósito e gratidão. Essa transformação é a chave para uma existência plena e significativa. Como a sabedoria de Naomi Vaquin pode melhorar a sua vida? Agora, Ivan Naomi Vaquin não apenas refletiu sobre a morte, mas também deixou ensinamentos práticos que podem transformar a maneira como vivemos hoje. Ele acreditava que, ao adotar certas práticas e perspectivas, podemos melhorar nossa saúde, alcançar equilíbrio espiritual e viver com mais propósito. Aqui estão algumas das lições mais poderosas que ele compartilhou e que você pode aplicar na sua vida agora. Cuide do corpo para cultivar o espírito. Naomi Vaquin enfatizava que a saúde física e mental estão profundamente conectadas. Ele defendia práticas simples, como alimentação saudável. Uma dieta natural, rica em alimentos integrais, é essencial para o bem-estar. Hidratação adequada. Ele acreditava que a água é um elemento vital para manter a harmonia do corpo e da mente. Respiração consciente. Técnicas de respiração ajudam a equilibrar a energia interna e trazer calma ao espírito. Esses cuidados básicos não apenas prolongam a vida, mas também permitem que você aproveite cada dia com mais vitalidade. Pratique o perdão e a gratidão. Um dos pilares do pensamento de Naomi Vaquin é a importância de estar em paz consigo mesmo e com os outros. Isso envolve perdoar velhas mágoas, liberar ressentimentos, alivia a carga emocional e cria espaço para a paz interior. Expressar gratidão, apreciar as pequenas coisas da vida, como a natureza e as relações humanas, traz uma sensação de plenitude. Essas práticas simples podem mudar radicalmente a maneira como você encara a vida. Aceite o ciclo natural da vida. Naomi Vaquin via a morte como uma transição natural. Para ele, viver bem significa aceitar essa realidade e fazer as pazes com ela. Isso envolve refletir sobre o propósito. Pergunte a si mesmo o que realmente importa na sua vida e concentre sua energia no que traz significado.
Viver no presente. Em vez de temer o futuro, aproveite o momento presente ao máximo. Essa aceitação transforma a maneira como você enfrenta desafios, trazendo mais serenidade e coragem. E agora queremos ouvir de você. O que você achou das regras que Ivan Neumivaquin compartilha? Você concorda com a visão dele sobre a morte e o ciclo da vida? Algum desses ensinamentos fez você repensar como está vivendo hoje? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Este é um espaço para discutirmos ideias que podem transformar vidas e trazer uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Se você acredita que esses ensinamentos podem ajudar outras pessoas, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar juntos a sabedoria de Ivan Neumivaquin e inspirar mais pessoas a viverem com mais propósito, saúde e coragem.